Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente seguir adiante na nossa jornada através de Rebel R, Narrativas Estelares, jogo de sci-fi e exploração espacial, escrito pelo Júlio Matos e publicado pela Secular Games, que a gente está destrinchando aqui no canal, capítulo a capítulo. Já estamos na reta final do livro, tá? Mais um livro prestes a ser zerado aqui no canal. E o nosso objetivo é identificar o que for mais importante, mais interessante, para dar uma ideia geral sobre o jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você chegou agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Rebel R, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema, e se você curtir e quiser continuar na jornada com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, tá acompanhando aqui a nossa série, sabe que a gente já tá basicamente no último capítulo aqui do livro, que vem tratando, vem trazendo mais informações sobre cada uma das 4 humanidades, Quem acompanhou nossa série sabe que por diversos motivos, a humanidade se espalhou, pelo espaço e foi se desenvolvendo de forma diferente ao ponto de constituir, segundo aqui, o cenário do Rebel R, 4 humanidades distintas. Hoje a gente vai abordar a terceira delas, que é a Corporação Neonway, que basicamente é uma humanidade, é um grupo, é uma região controlada por uma grande corporação. Então vocês já podem imaginar aí a belezura, para não dizer o contrário, que vem por aí. Então olha só, eu vou começar lendo aqui uns trechinhos do livro para a gente poder tecer os comentários. Então se liga aí. Sobre a história da formação da Corporação Neonway. Com o conhecimento compartilhado pelos mensageiros, paralelamente às iniciativas dos estados, muitos bilionários se lançaram a corridas espaciais em busca do domínio dos ativos mais importantes. No entanto, muitos desses projetos fracassaram até que estes donos de capital percebessem que seria muito mais simples financiar nações e depois se apropriar de sua expertise. Enfim, as primeiras colônias assentadas pelos Estados Unidos e União Europeia tiveram financiamento privado através de um sistema conhecido como parcerias de alto risco. Quem financiava o projeto tinha direito a explorar o território colonizado e, se o fizesse, automaticamente receberia a posse. Esse tipo de negócio foi utilizado em larga escala para a colonização do Sistema Binário Estelar, ou SBE, como ficou conhecido, que era o local onde a maior concentração de planetas adequados à vida humana e habitados apenas por uma fauna e flora local se concentrava. Ou seja, em linhas gerais, esse foi o embrião da Corporação Neonway. Aqui a gente está falando ainda daquele, quem está acompanhando a nossa série deve lembrar disso, daquele período anterior às guerras teratológicas, porque esse movimento todo começou quando a humanidade ainda mantinha um bom relacionamento com os mensageiros que foram repassando tecnologia, e quem tinha essa possibilidade, os bilionários aqui e depois em conjunto com algumas nações, foram criando essas colônias, foram explorando o espaço sempre com esse intuito de obter algum tipo de vantagem, algum tipo de ativo. E essa situação perdurou e só foi se modificando ou se intensificando conforme a história do cenário foi avançando. Então, se a gente fizer um salto para mais ou menos 200 anos depois, que é onde o cenário começa, o que a gente vai ter? Um enorme estado corporativo que domina diversos sistemas, e o objetivo sempre é obter ativos tecnológicos, e sempre visando a obtenção do máximo lucro possível a partir disso. Vocês podem pensar, só para ter uma ideia geral, num capitalismo predatório elevado à máxima potência. Eu acho que isso possivelmente resume bem a Corporação Neonway. Na sequência, o livro começa a abrir os tópicos, os mesmos tópicos que ele abriu para as outras regiões, para as outras humanidades. Começando com política, leis e sociedade. Então eu vou ler um trechinho aqui para a gente entender mais ou menos como é que isso funciona dentro da Corporação Neonway. Se liga aí. O sistema político da Neonway se assemelha à estrutura de uma empresa, onde as famílias que dividem o controle societário possuem representantes em um conselho que aprova ou não um CEO, que cuida das questões administrativas. Este CEO é normalmente um dos filhos mais jovens de outros CEOs mais antigos, e o índice de rotação deles é em torno de 10 a 15 anos, principalmente para aplacar os interesses e gerar uma paz entre as famílias. Ou seja, no final das contas, quem governa, quem comanda a Corporação Neonway são as mesmas famílias que vão só se alternando, ou dividindo ali, entre aspas, o poder numa faixa de entre 10 e 15 anos, vai trocando, e provavelmente vai rotacionando. Isso, claro, abre margem
para muita intriga. Quem gosta de explorar essas coisas, né, as consequências disso, como isso pode muito provavelmente vir desde lá de cima da cúpula, escorrendo até aqui embaixo, alguém menos favorecido que tenha que fazer alguma missão e tal, talvez nem saiba que está trabalhando para alguém lá em cima do escalão, mas que vai influenciar alguma coisa. Todo esse tipo de história é possível, tendo como cenário, né, tendo como base a corporação Neoway. E só para a gente fechar essa parte, então, como já deu para perceber por essa ideia inicial, a corporação Neoway, ela é governada basicamente como uma empresa, e todos os outros todas as outras seções, vamos dizer assim, do governo, elas são encaradas como departamentos de uma empresa, né? Com o objetivo máximo, claro, sempre de se perpetuarem no poder, né, essas mesmas famílias, exploração do trabalho de quem está ali na base, né, a ilusão de um progresso na carreira, porque você precisa vender essa ilusão para que as pessoas não se revoltem, né, e quebrem tudo. Elas precisam acreditar que existe uma possibilidade de ascensão. Então a corporação Neoway trabalha muito com isso também. Eu vou ler um trechinho aqui do final desse tópico, que eu acho que resume bem essa ideia. Se liga aí. Para quem está na base dessa pirâmide burocrática infinita, assumir um compromisso de trabalho é praticamente entregar sua vida em troca de sustento e moradia, o que para muitos que fugiram de guerras e conflitos passados era a única alternativa, criando gerações de pessoas vinculadas a esses sistemas. Só lembrando aqui, a gente já comentou um pouquinho, né, sobre o vídeo de história, né, de formação do cenário. A maioria da galera que chegou nesses mundos, né, inicialmente controlados ali pela proto-corporação Neoway, eram os refugiados das guerras teratológicas. Então a galera que realmente não tinha absolutamente nada e fazia qualquer negócio para simplesmente continuar viva. Então basicamente é isso, né? Mas olha só, mesmo assim, o departamento de expansão segue recrutando mais pessoas e em muitos lugares esses são conhecidos como abutres, nessa galera, esses recrutadores. Porque eles sempre que uma guerra ou conflito produz uma massa de refugiados ou órfãos, uma nave da Neoway é vista no céu, oferecendo ajuda e abrigo, desde que assinem os seus contratos. Ou seja, isso também se enquadra, pelo menos na minha visão, né, naquela ideia que eu coloquei ainda agora do capitalismo predatório levado à máxima potência. Ou seja, tem uma galera específica ali nesses abutres que onde tem um grande conflito, onde tem uma guerra, onde tem uma galera muito ferrada, já chega ali a nave da Neoway oferecendo ali ajuda, abrigo, comida, atendendo às necessidades básicas de quem está ali realmente entre a vida e a morte, com um preço pequeno. Assine aqui esse contrato. Basicamente, é isso. Na sequência, né, o livro traz aqui o tópico, né, da tecnologia, que é o carro-chefe aqui da Neoway, né? Ela é descrita no livro como sendo a detentora das tecnologias mais avançadas, né? Mas aí vem um detalhezinho. Como é que funciona isso aqui na prática, segundo o livro coloca pra gente? Esse setor da tecnologia dentro da Neoway, ele é conhecido como Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. É o setor macro, né, responsável por toda a cadeia produtiva, vamos dizer assim, né, de tecnologia da Neoway. E o detalhe é o seguinte, segundo o livro coloca, eles criam, na verdade, tecnologias de utilidade questionável, né, mas que tem um design muito sedutor que apela ali para o público e tem uma vida útil, entre aspas, programada. Ou seja, não sei se você por acaso, quem sabe, já passou por isso, né? Você compra um aparelho eletrônico hoje, daqui a 2, 3 anos ele, em tese, já não serve mais. Ele está desatualizado. Você não consegue atualizar, né, o sistema para que ele continue funcionando. Os programas que você precisa não servem mais porque aquele computador, aquele aparelho já não dá conta de rodar. É basicamente essa mesma ideia. Então, no final das contas, você tem os avanços, entre aspas, né, tecnológicos, mas eles não são tão duradouros quanto eles poderiam ser, porque você precisa criar a necessidade de que ele se tornou obsoleto, para você de repente mudar 1 milímetro aqui, 1 milímetro ali, colocar uma nova apresentação para a mesma coisa e dizer que aquilo ali é mais avançado. Então, a ideia geral por trás da tecnologia da Neoway, segundo o livro coloca aqui, vai mais ou menos nessa linha. Avançando aqui no livro, a gente vai ter, na seção da corporação Neoway, apenas uma facção descrita, que é a ONSEC, a Companhia de Seguros, Vida e Patrimônio. Tá? Então, o que seria basicamente essa ONSEC? Vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. A Ordenança Neoway de Seguros, ou ONSEC, como é chamada, cuida de todos os aspectos relacionados à proteção dentro dos domínios da corporação e da proteção da companhia frente a ameaças externas, atuando tanto no macro quanto no microserviço. Ou seja, a gente vai ter aí
uma facção especializada nesses serviços de segurança. E aqui, pelo que o livro dá a entender na sequência, é segurança no sentido mais amplo que vocês puderem imaginar. Por quê? Porque envolve questões de patrulha, né, a segurança paga, né, um guarda-costas, alguma coisa assim, missões de resgate, de prestar socorro em algum tipo de necessidade, serviços de saúde. Tudo isso está abarcado aqui nas competências da ONSEC. Claro, óbvio, evidente, só tem acesso a toda essa gama variada de serviços quem pode pagar, né? Quem não paga não está coberto por essa segurança e aí se vire-se, né? Como dizem. Então, enfim, essa é a única facção que está descrita aqui e vai ser apresentada da mesma forma, né? Que eu já venho comentando aqui. Qual é a influência que ela tem, perdão, qual é a reputação, quais são as personalidades importantes dentro, né, dessa facção, exemplos de naves, tá? Para você se inspirar e criar a sua, ou se os seus personagens por acaso forem parar em alguns dos mundos, né, controlados pela Neoway, você já tem aqui exemplos de naves para utilizar, caso seja necessário. E assim a gente fecha mais uma sessão aqui do Rebel R. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Avançamos mais um pouquinho aqui no Rebel R. Provavelmente no próximo vídeo a gente fecha esse capítulo 6, falando sobre um pouquinho sobre as Repúblicas Alfa, né, que é a quarta humanidade, que está faltando a gente comentar. Mas o assunto principal vai ser justamente a estação Rebel R, né, que dá nome ao jogo. O que tem de interessante nessa estação, qual é a pegada, qual é a proposta dela, beleza? Então se você quiser continuar com a gente, não esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se encontra na próxima resenha.